Você está tentando conquistar alguém, mas sente que aos poucos está perdendo a si mesmo. Talvez você esteja ficando mais ansioso, se perguntando o tempo todo se a outra pessoa vai responder, vai demonstrar interesse, vai estar lá amanhã. Talvez você esteja se esforçando tanto para ser alguém que agrade, que já nem lembra mais quem você realmente é. Mas deixa eu te contar uma coisa que ninguém diz. O amor verdadeiro, o que realmente vale a pena, nunca exige que você se anule. E o que os antigos filósofos estoicos diriam sobre isso? Eles diriam: se conquistar alguém significa perder sua paz, então o preço está alto demais. A gente aprendeu a correr atrás, a impressionar, a provar o nosso valor. Mas isso é um erro sutil e fatal. Porque toda vez que você tenta ser o que o outro quer, você está dizendo para si mesmo: eu não sou o suficiente do jeito que sou. Isso não é conquista, isso é submissão emocional. E o mais louco? Muitas vezes, a gente nem percebe. A gente acha que está sendo legal, que está sendo dedicado, mas no fundo, o que a gente está fazendo é tentando evitar o abandono. A gente quer ser escolhido. E para isso, aceita se perder. Os estoicos chamavam isso de dependência de preferências externas. Ou seja, você se sente bem se e somente se o outro te aprova. Isso te transforma em refém. Refém de uma mensagem visualizada, de um emoji, de um vamos ver. E aí vem a pergunta que poucos têm coragem de fazer. Por que você quer tanto essa pessoa? Porque ela te inspira? Ou porque você sente que precisa dela para se sentir completo? É aqui que começa a queda. Quando você acredita que só vai estar bem depois que conquistar o outro, você entrega seu bem-estar nas mãos de alguém que nem sabe se quer ficar. Você já parou para pensar que talvez, só talvez, essa busca desenfreada por alguém não seja sobre amor, mas sobre carência? E sabe qual é o pior sintoma disso? Quando a ausência de uma mensagem estraga o seu dia. Quando a falta de atenção te faz questionar seu valor. Quando o silêncio do outro vira um terremoto dentro de você. Os estoicos tinham uma regra clara. O que está fora do seu controle não deve roubar sua paz. E sentimentos alheios estão totalmente fora do seu controle. Epicteto dizia: você é escravo daquilo que deseja desesperadamente. E quando você deseja desesperadamente alguém, você deixa de ser livre. Isso não é amar. Isso é implorar por migalhas emocionais. E olha que curioso, as pessoas mais desejadas não são as que se esforçam para agradar. São as que vivem em paz com quem são. As que não precisam provar nada, as que sabem que mesmo sozinhas são completas. Isso sim é poder. Você quer saber como conquistar alguém sem perder sua paz? Comece de dentro para fora. Pare de se perguntar: o que eu posso fazer para agradar essa pessoa? E comece a se perguntar: o que eu estou aceitando perder de mim para ser aceito por ela? A verdadeira conquista não é convencer o outro a te amar. É você se tornar alguém tão alinhado com a própria essência, que qualquer pessoa que entre na sua vida vai querer ficar, não porque você suplicou, mas porque você inspira. Amar alguém não deve te custar a alma. Se custa, não é amor. É apego disfarçado. E se você estiver sentindo que está se perdendo, pare agora. Respira fundo, volta para dentro. O seu centro é sagrado e ninguém, absolutamente ninguém, merece te tirar dele. Sabe qual é o erro mais comum e mais silencioso que a maioria das pessoas comete ao tentar conquistar alguém? Achar que o outro é um prêmio a ser vencido, como se fosse uma competição, como se você estivesse num jogo onde a vitória é ser amado de volta. Mas o amor não é uma medalha. Não é uma corrida e definitivamente não é uma guerra, onde você precisa se esforçar até o limite para ser escolhido. Esse pensamento transforma a relação em uma disputa de valor. E sem perceber, você começa a medir cada atitude, cada resposta,
cada ausência. Como se a sua autoestima estivesse numa balança invisível. E sabe o que isso gera? Uma vida inteira de insegurança emocional. A mente estoica nos ensina que não devemos basear nossa tranquilidade em fatores voláteis. E o afeto dos outros é exatamente isso, volátil. Um dia pode estar intenso, no outro morno, e você, se estiver dependente, vai oscilar junto. Mas se você ainda não entendeu o perigo disso, deixa eu te dar um exemplo real. Você já ficou triste porque a pessoa que você queria não te elogiou? Já ficou inseguro porque ela não reagiu às suas histórias no Instagram? Já pensou em mudar seu jeito de falar, de se vestir, de postar, só para atrair mais atenção dela? Isso, por mais sutil que pareça, é autotraição. É como se você estivesse se traindo, um pouquinho por dia, para se tornar alguém mais desejável. O problema é que, quando você se perde tentando se encaixar, a outra pessoa sente. Ela sente que há algo forçado, que você não está pleno, que está tentando controlar a percepção que ela tem de você. E aí, sabe o que acontece? O efeito é o contrário. Ela se afasta, porque o verdadeiro magnetismo está na naturalidade, no alinhamento interno, na autenticidade. Sêneca escreveu: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. E isso se aplica ao amor também. Não ousamos ser nós mesmos. E por isso tornamos tudo tão difícil. Você quer conquistar alguém? Então arrisque ser real, arrisque ser honesto sobre o que sente, sobre o que pensa, sobre o que espera, mesmo que isso assuste. Porque se a conexão for verdadeira, ela vai suportar a verdade. Se não for, melhor descobrir agora do que depois de meses tentando agradar alguém que nunca te veria de verdade. Lembre-se, a paz interior não é negociável. Não vale a pena vendê-la por afeto temporário. Quem te vê em paz, te vê inteiro. E quem te vê inteiro, respeita, valoriza. E aí sim, pode amar. O problema não é amar demais. O problema é amar tanto o outro, que você esquece de amar a si mesmo. Amor sem paz é prisão com flores. Bonita por fora, sofrida por dentro. E se isso estiver doendo, é um bom sinal. Sinal de que sua alma está tentando te acordar. Você já reparou como às vezes a gente se sabota com as melhores intenções? Você diz para si mesmo: eu só quero mostrar que me importo. Mas o que você está fazendo na prática é se doando sem limites, mandando mensagens o tempo todo, se colocando sempre disponível, tentando agradar em cada detalhe. E aí começa o dilema que corrói a sua paz. Será que fui demais? Será que estou sendo carente? Será que estou sufocando? E sem perceber, você entra em um ciclo de dúvida, medo e autopunição. Porque você acha que, se demonstrar demais, vai afastar. Mas se demonstrar de menos, vai perder. Então vive no meio termo insuportável da ansiedade constante. Mas os estoicos tinham um princípio que corta esse ciclo pela raiz. Tudo em excesso é desequilíbrio, inclusive a entrega. A natureza, para os estoicos, era a medida perfeita do equilíbrio. O sol nasce, aquece e depois se vai. A lua aparece, ilumina e também se esconde. Tudo tem um tempo, um ciclo, um espaço. Mas quando você tenta estar presente o tempo todo, você quebra esse fluxo natural. Você se transforma em excesso, e o excesso sufoca. Por isso, uma das chaves mais ignoradas do estoicismo é a moderação emocional. Você não precisa deixar de amar, só precisa parar de tentar controlar o ritmo do outro, porque no fundo, o que realmente te afasta da paz não é o amor. É o apego disfarçado de boa intenção. E aqui vai uma pergunta que pode doer, mas que liberta. Você está amando ou tentando ser aceito? O amor verdadeiro respeita o espaço. O apego invade. O amor espera.
O apego exige, o amor oferece, o apego cobra. E o que machuca não é a ausência do outro, é o seu próprio medo de não ser suficiente sem ele. Epicteto dizia: não é o que acontece que nos perturba, mas a interpretação que damos aos acontecimentos. E a interpretação que você dá quando não recebe resposta, quando o outro está distante, quando a atenção diminui. Essa interpretação diz muito mais sobre suas feridas do que sobre os sentimentos do outro. Por isso, antes de agir, pare. Respira. Pergunte a si mesmo: o que estou tentando preencher com essa insistência? Às vezes, o que você chama de amor é só o eco de um vazio antigo pedindo para ser visto. E o silêncio do outro pode ser só um convite para que você volte a ouvir a sua própria voz. Não se perca tentando encontrar alguém. Quem se encontra, atrai. E quem está em paz não precisa correr atrás de nada. Existe uma verdade dura, mas libertadora. Nem todo mundo vai te escolher. E tá tudo bem com isso. O erro fatal que muitos cometem, e nem percebem, é confundir rejeição com fracasso pessoal. Como se o fato de alguém não querer estar com você fosse uma prova de que você não é suficiente. Mas vou te contar uma coisa que pode mudar completamente a forma como você enxerga as relações. A rejeição é um redirecionamento da vida. É o universo dizendo: não é por aqui. E quanto mais cedo você escutar, menos você vai sofrer tentando forçar o que nunca foi seu. O problema é que a maioria insiste, se apega à ideia, cria narrativas, imagina futuros, constrói castelos em cima de um terreno que nunca foi sólido. E quando tudo desaba, vem a frustração, aquela sensação de que você fez tudo certo. E mesmo assim, não foi suficiente. Mas olha só, você pode fazer tudo certo e ainda assim não ser a escolha de alguém. Porque o amor não é lógica, não é matemática, não é sobre merecimento. É sobre conexão real. E isso ou existe ou não existe. E por mais que doa ouvir isso, saber disso te liberta. Te liberta da obrigação de se moldar. Te liberta da culpa de não ter conseguido. Te liberta da ideia de que o outro é a medida do seu valor. Sabe o que os antigos estoicos diriam sobre isso? Diria que sua missão não é ser aceito. Sua missão é viver de forma virtuosa, honesta e plena, com ou sem aprovação alheia. Porque o verdadeiro estoico entende: o controle externo é ilusão. A única coisa que está nas suas mãos é como você reage. Você pode reagir tentando agradar ainda mais, ou pode reagir com dignidade, com respeito por si mesmo, com a coragem de ir embora quando não há reciprocidade. E mais, você pode usar essa dor como combustível para crescer, para se entender, para se transformar, para perceber que você não precisa ser escolhido por alguém, para começar a se escolher de verdade. A dor da rejeição não define quem você é, mas a forma como você lida com ela revela quem você está se tornando. A paz interior começa no momento em que você para de mendigar amor e começa a oferecer presença. E isso, meu amigo, minha amiga, é magnético. Sabe o que destrói mais relacionamentos do que traição, brigas ou rotina? A idealização. É isso mesmo. Não é o que o outro faz. É o que você esperava que ele fizesse. Você não sofre pelo que a pessoa é. Você sofre pelo que fantasiou que ela fosse. E aí, quando a realidade aparece, você se decepciona. Mas a decepção não é culpa do outro. Ela nasce do choque entre expectativa e realidade. Os estoicos já alertavam sobre isso há mais de 2000 anos. Eles diziam: não deseje que as coisas sejam como você quer. Deseje que elas sejam como são. E então você encontrará paz. Mas o que você faz? Cria um roteiro mental. Ele vai me ligar todos os dias. Ela vai entender o que eu sinto. Ele vai mudar por mim. Ela vai me amar do jeito que eu mereço. Só que esse roteiro só existe na sua cabeça. E aí começa o conflito. Você se frustra porque o outro não age como você gostaria.
mas ele nem sabe do roteiro que você escreveu. Você culpa, você se machuca, você diz que está sendo ignorado, mas será que está mesmo? Ou será que você só está projetando um personagem em alguém real? Isso é injusto, com o outro e com você. Porque enquanto estiver esperando que o outro se encaixe na sua fantasia, você nunca vai conseguir enxergar quem ele é de verdade. E aí está o paradoxo que poucos percebem. A idealização é uma forma disfarçada de egoísmo. Sim, porque você não ama o outro. Você ama a ideia que criou dele e exige que ele se comporte conforme o papel. Quando ele foge do script, você surta, você sofre, você diz que se decepcionou. Mas a culpa não é da pessoa, é da história que você inventou. Quer paz interior? Ame o outro como ele é. Ou então, solte. Solte a imagem que você projetou. Solte a necessidade de controlar. Solte a ilusão. Só existe liberdade quando há aceitação. E só existe amor de verdade quando há liberdade. Então, da próxima vez que você estiver se sentindo rejeitado, desvalorizado, frustrado, respira e se pergunta: estou me relacionando com a pessoa ou com a história que criei sobre ela? A resposta pode doer, mas vai te salvar. Você quer conquistar alguém de verdade? Então aprenda essa chave escondida que pode mudar tudo. O seu nível de paz interior determina o tipo de amor que você atrai. Sim, é isso mesmo. Pessoas em paz não se conectam com drama. Pessoas estáveis emocionalmente não se interessam por jogos. E sabe qual é o problema? É que muita gente tenta conquistar alguém a partir da carência e não da presença. Tentam impressionar, seduzir, manipular, agradar, mas esquecem da coisa mais poderosa de todas: ser inteiro. Porque quem está em paz consigo mesmo não precisa correr atrás, não porque se acha superior, mas porque não quer se perder só para ser aceito. É o tipo de pessoa que entra em um relacionamento e ainda assim continua com a própria vida. Continua com os próprios amigos, com os próprios hobbies, com o próprio brilho. Ela não se dissolve no outro, ela soma. E sabe o que isso provoca? Respeito, admiração e uma atração, silenciosa mas poderosa. Porque o que é raro chama a atenção. E paz interior é rara. A maioria das pessoas está vivendo no automático, reagindo por impulso, carregando traumas, tentando suprir um vazio com o outro. Mas o estoico verdadeiro entende que ninguém vem para te completar. O outro vem para caminhar do seu lado. Então, se você quer atrair alguém sem perder sua paz, pare de correr atrás de quem não vê seu valor. Pare de implorar por atenção. Pare de se perder para ser aceito. Comece a construir o tipo de vida que te inspira. Comece a fazer as pazes com a sua solidão. Comece a se tornar o tipo de pessoa que você mesmo admiraria. Porque aí, quando o amor chegar, ele não vai te distrair do seu caminho. Vai somar na sua jornada. E isso é raro, é bonito, é real. A pessoa certa não vai te exigir mais do que você pode dar. Ela vai respeitar o seu tempo, o seu espaço, a sua essência, e você só vai reconhecê-la se já estiver em paz com você. Tem uma armadilha mental que mantém muita gente presa em relacionamentos vazios, a esperança de que o outro vai mudar. Quantas vezes você já ficou mais tempo do que deveria, por acreditar que uma hora ele vai perceber? Ela vai entender o meu valor. Ele vai amadurecer. Ela só precisa de tempo. E aí você espera enquanto se anula, enquanto se machuca, enquanto perde sua paz. O tempo passa e nada muda. Mas você continua lá, firme, agarrado à esperança. O problema é que esperança, quando vira apego, se transforma em prisão. Os estoicos sabiam disso. Epicteto dizia: não se apegue ao que não depende de você. Você só tem controle sobre suas ações, não sobre as escolhas dos outros. E aqui vai uma verdade dura.
Você não pode salvar alguém que não quer ser salvo. Você não pode mudar alguém que ainda não enxergou a necessidade de mudar. E você, definitivamente, não pode forçar amor onde só existe conveniência. Sabe o que isso causa? Ansiedade, insônia, dúvida constante, autoestima destruída, porque você começa a achar que o problema é você, que você não é suficiente, que precisa fazer mais, dar mais, se doar mais. Mas quanto mais você dá, menos você recebe. Porque amor verdadeiro não é algo que se convence, é algo que se sente. E aí vem o grande ensinamento. Paz é o que fica. Quando você para de insistir onde não há reciprocidade. Você quer alguém que te olhe com admiração, que te escolha de verdade, que esteja presente sem você implorar. Então, para de mendigar afeto em portas fechadas. Você não precisa convencer ninguém a te amar. Você precisa se lembrar de quem você é. E se tiver que escolher entre estar com alguém ou ter paz, escolha a paz. Porque a pessoa certa não vai te trazer confusão. Vai te trazer clareza. Vai somar, não sugar. Vai respeitar, não testar. E quando isso acontecer, você vai perceber que esperar por mudança externa nunca foi o caminho. O caminho sempre foi você. Agora, eu preciso te falar uma coisa que a maioria das pessoas não entende. O quanto você se perde tentando agradar os outros. Eu sei, você está fazendo de tudo. Está se esforçando, está mostrando quem você é, está se sacrificando para que a outra pessoa te veja da maneira que você acha que ela quer. Mas o que você não percebe é que o seu esforço está fazendo você perder a própria essência. Isso é um erro que muitas pessoas cometem. Tentar ser quem o outro quer que você seja, em vez de ser quem você realmente é. Os grandes estoicos ensinavam que a verdadeira virtude está em viver de acordo com a sua natureza. Eles falavam: não viva de acordo com as expectativas do mundo, viva de acordo com os princípios que você acredita serem verdadeiros. E é aí que entra o grande erro. A expectativa do outro nunca vai ser alinhada 100% com o que você precisa ser. Cada pessoa tem seus próprios desejos, suas próprias falhas, suas próprias projeções. E se você viver para agradar a todos, você vai viver para agradar a ninguém. É como se fosse uma constante mudança de máscara, o tempo todo tentando se encaixar, tentando agradar, tentando se ajustar ao que o outro espera. Mas a verdadeira pergunta é: quem é você de verdade, sem as expectativas alheias? Porque quando você encontra sua autenticidade, quando você se sente confortável com quem você é, você para de buscar aprovação fora. Você começa a atrair pessoas que estão alinhadas com sua energia verdadeira. E sabe o que acontece quando você faz isso? A sua paz interior floresce, sua autoconfiança cresce e as pessoas ao seu redor começam a perceber algo diferente, porque quem é autêntico atrai autenticidade. Não se perde mais tentando se encaixar e começa a ser admirado pelo que realmente é. Então, da próxima vez que sentir a pressão de agradar, respire fundo. Lembre-se de que sua paz vale mais do que qualquer esforço para ser aceito. Abrace quem você é e seja fiel a isso. A pessoa certa vai perceber. Porque no final das contas, o que você oferece ao mundo é o que você realmente é. Agora, eu vou te fazer uma pergunta simples, mas que pode mudar sua vida. Você sabe distinguir os sinais sutis da verdade? Esses sinais estão o tempo todo na sua frente. Eles aparecem no comportamento da pessoa, na maneira como ela fala, no jeito como ela te olha. Mas sabe o que acontece? A maioria de nós ignora esses sinais. Preferimos acreditar no que queremos acreditar. Você já se pegou ignorando algo óbvio só porque não queria ver? A pessoa diz que está ocupada, mas você finge que não percebe. Ela diz que está cansada, mas você finge que está tudo bem.
Ela diz que precisa de espaço, mas você insiste em estar sempre ali. E por quê? Porque você quer que seja diferente. Os estoicos diziam: não se engane com o que você gostaria que fosse. Enxergue as coisas como elas realmente são. E o que é a verdade nesse caso? A verdade é que os sinais nunca mentem. Eles estão ali para te proteger, para evitar que você caia em armadilhas emocionais. A pessoa te dá pistas, mesmo que sem querer. Ela diz algo que não corresponde ao que você espera, e você finge que não ouviu. A chave para não perder sua paz interior é aprender a ouvir esses sinais, aprender a enxergar além das palavras e aceitar a realidade como ela é, porque a realidade sempre vem à tona. E o pior de tudo é que quando você ignora esses sinais, acaba sendo você quem vai sofrer. Então, da próxima vez que alguém te mostrar quem realmente é, não feche os olhos, não force uma narrativa. Aceite o que está acontecendo e veja isso como um aviso. Essa é uma habilidade fundamental que pode te salvar de anos de sofrimento emocional. Aceitar os sinais, não ignorá-los, não forçar uma versão que você criou. Simplesmente veja o que está diante de você e tenha coragem de tomar as decisões certas com base na verdade. A paz vem quando você vive na realidade, não na fantasia. Eu preciso te contar um segredo. A maioria das pessoas falha ao tentar conquistar alguém porque elas se esquecem do que é realmente importante. Você já se perguntou o que faz uma pessoa se apaixonar? É o que você faz de verdade ou como você a faz sentir? Porque por mais que a gente queira agradar com palavras bonitas ou gestos grandiosos, a realidade é que as pequenas ações falam muito mais do que qualquer coisa que sai da nossa boca. Você pode dizer que ama, mas se não demonstrar isso nas atitudes, a pessoa vai começar a duvidar da sua sinceridade. O grande erro de muitos é colocar a expectativa no ato grandioso. Mas o que vai realmente tocar o outro é o que acontece todos os dias. A consistência, a presença, o cuidado. O estoico entendeu que os grandes feitos vêm da soma de pequenas ações. Sêneca disse: a vida não é medida pelo número de respiros, mas pelos momentos que tiram o fôlego. E é exatamente isso, é a atenção aos detalhes que gera conexão real. É o esforço contínuo, mesmo nos pequenos momentos. É a paciência no processo e a presença constante. Não se engane, não é o grande gesto uma vez a cada mês que vai fazer alguém se apaixonar por você. É o que você faz todos os dias. Então pare de se preocupar em fazer algo grande. Preste atenção em como você se comporta todos os dias. Como você cuida, como você ouve, como você se doa sem esperar algo em troca. Esses são os verdadeiros sinais que constroem uma conexão sólida. E aí, quando você menos esperar, alguém vai se apaixonar pela sua energia constante, pela sua autenticidade, pelo que você tem a oferecer sem esperar nada em troca. Porque a verdadeira intimidade nunca vem de grandes palavras, vem de pequenas ações diárias que sustentam a confiança. E isso, meu amigo, é o que transforma uma relação qualquer em uma relação real. Se você quer realmente conquistar alguém sem perder sua paz interior, há algo essencial que você precisa entender. O que você está buscando no outro, você precisa primeiro cultivar em si mesmo. Isso pode soar simples, mas a verdade é que muitos de nós caímos na armadilha de buscar algo fora de nós para preencher um vazio interno. Queremos que o outro nos entenda, nos valorize, nos respeite, nos ame. Mas a pergunta é: você está se dando tudo isso primeiro? Quando você entra em um relacionamento buscando aprovação, buscando ser validado, você cria um vazio emocional. E isso é um problema. Os estoicos entendiam que a felicidade e a paz vêm de dentro, não de fontes externas. Epicteto,
Um dos maiores pensadores estoicos disse: se você deseja ser rico, não busque riquezas externas, busque sabedoria e controle sobre suas próprias reações. Isso é o que a verdadeira paz interior exige. Autossuficiência emocional. Porque quando você não depende de ninguém para se sentir completo, você pode realmente se entregar ao outro, sem esperar nada em troca. Isso não significa não precisar de amor ou carinho, mas sim ter o equilíbrio certo para não se perder no processo. Você se ama, se respeita e se valoriza primeiro. E a partir disso, você pode compartilhar esses sentimentos com alguém sem medo de perder a sua essência. Pense no seguinte: quando você busca algo no outro que você ainda não encontrou em si mesmo, você está pedindo a outra pessoa que preencha um vazio que só você pode preencher. E o que isso gera? Ansiedade, medo, desespero para agradar. E no final, um ciclo de dependência emocional que destrói qualquer relação saudável. Então, a verdadeira chave é simples. Primeiro, cuide de você. Preencha-se com amor próprio, autoconfiança e paz interior. Somente depois que você tiver essa base sólida, você pode se entregar de forma equilibrada ao outro. A pessoa que se ama de verdade não vai depender do outro para ser feliz. Ela vai compartilhar sua felicidade. E quando isso acontece, o outro percebe. E é aí que as conexões reais surgem. Agora, vamos falar sobre algo que muitos não querem admitir. Você se encontra sempre pensando em como as coisas foram, nas relações passadas, nas coisas que não deram certo. E isso te impede de viver no presente, de se entregar ao agora. Você já parou para pensar que, enquanto você continua preso ao passado, está fechando os olhos para as oportunidades que estão bem na sua frente? Você está vivendo um ciclo mental que te impede de ver o que realmente importa. O estoicismo nos ensina a viver no presente, a não nos prender ao que já passou ou ao que pode acontecer no futuro. Sêneca disse: a vida é curta, mas é longa o suficiente para quem sabe aproveitá-la. A verdade é que, enquanto você continua alimentando esse ciclo mental de arrependimentos, de mágoas e de inseguranças do passado, você está sabotando a sua paz interior. E o pior, está sabotando a sua capacidade de criar algo novo e verdadeiro no agora, porque a pessoa que vive em função do passado está sempre com a mente atrelada ao que não pode mais ser mudado. O que aconteceu, aconteceu. E se você continuar vivendo como se pudesse ter feito algo diferente, você estará roubando de si mesmo o poder de agir agora, de mudar no presente. E aqui está o ponto crucial. Você não pode mudar o que já foi, mas pode fazer algo diferente. Agora, pode aprender com o passado sem ser escravo dele. A chave é olhar para trás apenas como uma ferramenta de aprendizado, não como uma prisão emocional. Então, faça essa escolha agora. Pare de dar mais poder ao passado. Liberte-se das correntes que você mesmo criou. E comece a focar no que você pode fazer hoje para construir uma nova história. A paz interior vem de viver com leveza, de não carregar as bagagens do passado, de não se apegar ao que não pode mais ser alterado. Liberte-se, viva agora. E você verá que a verdadeira conquista acontece quando você se libera do peso do que já passou. Você já parou para pensar que, muitas vezes, o que mais nos afasta da nossa paz interior é a nossa própria expectativa? O problema das expectativas é que elas nos fazem criar um cenário idealizado, algo que não corresponde à realidade. E quando a realidade não bate com o que imaginamos, a frustração é imediata. E sabe o que acontece então? Você começa a culpar o outro, a culpar a vida, e se afasta ainda mais da sua paz. A expectativa coloca você em um estado constante de desilusão,
E o que os estoicos nos ensinam é que a paz vem de aceitar a realidade como ela é, não como você quer que seja. Epicteto, o grande filósofo estoico, dizia: não são as coisas em si que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Você tem o controle sobre como reage às situações, e é isso que realmente importa. Agora, você deve estar se perguntando: mas como podemos controlar isso? Como evitar que as expectativas nos dominem? Simples. Primeiro, você precisa praticar a aceitação radical. Isso significa aceitar as coisas como elas são, sem esperar que tudo saia exatamente como você planejou, sem criar uma visão distorcida de como as coisas deveriam ser. Simplesmente ser grato pelo que você tem no momento. Quando você não cria um cenário irrealista, não tem a necessidade de forçar que as coisas sigam esse roteiro. E sabe o que acontece quando você age assim? A paz. A verdadeira paz interior vem de viver com menos expectativas e mais aceitação. É claro, isso não significa se contentar com a mediocridade ou com o que não é bom para você, mas significa ter equilíbrio emocional para não ser controlado pelas suas expectativas. Pense nisso. Quando você aceita que o outro pode não corresponder às suas expectativas, você se prepara emocionalmente para qualquer resultado. Você se fortalece e então pode se entregar com mais liberdade. Aceitar não é fraqueza. Aceitar é sabedoria. Aceitar é a chave para a verdadeira paz interior. Agora pare por um momento e pense: qual expectativa você está criando na sua vida agora que está te causando ansiedade e frustração? Liberte-se dessa carga. Pratique a aceitação e veja como a paz começa a surgir de dentro para fora. Agora, talvez você esteja se perguntando: o que os antigos filósofos estoicos fariam se estivessem no seu lugar? Imagine que você está diante de um desafio emocional intenso, uma situação em que as emoções parecem estar tomando conta. O que um estoico faria em um momento como esse? A resposta é simples. Eles se perguntariam o que está sob seu controle. Os estoicos eram mestres em separar o que está fora do nosso controle do que está dentro de nós. Sêneca dizia: nós não podemos escolher o que nos acontece, mas podemos escolher como reagimos a isso. E aqui está o ponto crucial. A verdadeira força vem de compreender que somente nossas reações estão sob nosso controle. Então, se você está em uma situação em que sente que está perdendo sua paz, que a emoção está à flor da pele, a primeira coisa que você deve fazer é: respire e se pergunte: o que eu posso controlar aqui? Você pode controlar os pensamentos que alimenta? Você pode escolher não se deixar arrastar pela ansiedade? A resposta é sim, e é exatamente isso que os grandes filósofos estoicos fariam. Eles não reagiriam impulsivamente, eles refletiriam antes de agir. Eles entenderiam que o que acontece com eles é apenas uma parte do todo. O que importa, de fato, é como escolhem reagir diante disso. A chave para superar qualquer dificuldade é essa: controlar o que você pode controlar. E para os estoicos, isso significava manter o equilíbrio emocional, não se deixando levar pela tempestade emocional. Eles entenderiam que as circunstâncias são passageiras, mas a sua resposta a elas é o que define quem você é. É isso que constrói sua fortaleza interior. Por isso, antes de agir ou reagir, faça a si mesmo a pergunta crucial: eu tenho controle sobre isso? Se não tiver, então deixe ir. Se tiver, seja o mestre de suas emoções. Essa reflexão simples pode mudar o rumo de uma relação, de um dia difícil ou de uma situação que parece insustentável. Quando você controla a si mesmo, você adquire a verdadeira paz interior. E a verdadeira conquista é a capacidade de ser firme no centro da tempestade.
E no fim das contas, a verdadeira paz interior não vem de conquistar outra pessoa, mas de conquistar a si mesmo. Quando você se torna alguém completo, alguém que está em paz consigo mesmo, é aí que você começa a atrair aquilo que realmente merece, sem precisar forçar ou manipular. Não é sobre o quanto você consegue controlar os outros, mas sobre o quanto você é capaz de controlar a sua própria mente e emoções. E sabe o que é mais poderoso nisso tudo? Quando você realmente entende esse conceito, você se torna indestrutível emocionalmente. Você se liberta da ansiedade, da insegurança e das expectativas que tanto pesam nas suas relações. Porque no final das contas, tudo o que você pode controlar é a sua própria paz. Agora pense nisso. O que você precisa começar a praticar hoje para conquistar sua paz interior? É um passo por vez, e cada pequeno momento de autocontrole, de reflexão, vai te aproximando dessa conquista. Se esse vídeo fez sentido para você e você está pronto para transformar sua vida, eu quero que você me diga, qual é o primeiro passo que você vai dar para ter mais paz interior a partir de agora? Deixe um comentário abaixo. Quero saber o que você vai fazer diferente. E se você achou esse conteúdo valioso, curta, compartilhe com quem você sabe que precisa ouvir isso e me siga para mais dicas de como viver com mais equilíbrio e sabedoria todos os dias. A paz está ao seu alcance.